assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, paz e amor em todos os corações. Estamos iniciando mais um Espiritismo e Educação. E hoje, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nós vamos conversar, eu, Marcos Demário, e o meu amigo Ronaldo Gomes, sobre o tema central: por favor, me eduque. Mas antes de falarmos qualquer coisa sobre o tema, primeiramente a saudação do meu amigo Ronaldo Gomes. Seu microfone, Ronaldo. Muita paz, saúde, gratidão pelo carinho de todos vocês. Estamos mais uma vez aqui, em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, para sermos apenas o intérprete dos anseios que nós precisamos e ansiamos em saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a minha, não a verdade do Marcos, mas a verdade que Jesus veio trazer da lei divina para a humanidade. Muita paz. Muito bem, Ronaldo. Vamos então introduzir o nosso tema, né, esse apelo, por favor, me eduque, que é o apelo de uma criança. Então vamos introduzir com uma história. E a história é a seguinte, aliás, ela é verídica. É o seguinte, estava lá o garoto na escola, ele lá com por volta dos seus 8, 9 anos de idade, e ele estava muito chateado, aborrecido, para baixo. E a professora já vinha notando isso, já de um certo tempo.
até que ela teve a oportunidade de conversar com ele. Tipo, vem cá, fulano, o que está acontecendo aí com você? Você não tem participado das atividades? Você está mal aqui na escola? Suas notas estão baixas? Eu percebo que você está sempre, assim, triste, não conversa muito. O que está acontecendo? E aí, então, o garoto olhou para a professora e disse assim, sabe, professora, eu acho que eu sou o pior filho do mundo. Aí a professora falou, opa, como é que é? Como é que você acha que você é o quê? É isso mesmo, professora, eu devo ser o pior filho do mundo. Mas por que isso? Por que você está pensando assim? E aí, então, o aluno, aquela criança lá dos seus 8 anos, disse assim, professor, é o seguinte, eu devo ser o pior filho do mundo porque não tem dia em que eu não leve, no mínimo, 10 broncas do meu pai e umas 50 da minha mãe. Então, eu só posso ser o pior filho do mundo, porque eles reclamam de tudo que eu faço, de tudo que eu falo. Eu não sei mais o que fazer. E, para mim, voltar para casa é um horror. Não dá mais. E aí a professora parou e falou assim, nossa, preciso fazer alguma coisa? Olha só, ele está em um estado depressivo, se considerando o pior filho do mundo. E aí a professora tratou de conversar um pouco com ele, e na sequência, bom, é preciso chamar esses pais. Preciso ter uma conversa com eles. Como é que uma criança de 8 anos chega a essa consideração de ser o pior filho do mundo? Porque ele percebia que para o pai e para a mãe, ele simplesmente não prestava, ele não servia para nada, ele só fazia coisas ruins. Esse é o apelo. Né? Por favor, me eduque. Parece que nessa situação, os pais estão falhando na educação. E nós temos que tomar cuidado com isso, não é, Ronaldo? De só reclamar dos filhos, só dar bronca nos filhos, só chamar a atenção dos filhos, só castigar os filhos. E muitas vezes tem pais que fazem isso de público, não é só dentro de casa, não. Tá lá no shopping, tá no supermercado, tá no restaurante e tá lá dando bronca lá nos filhos, chamando a atenção. E muitas vezes eu já assisti essa cena de ver o pai ou a mãe dizer assim, chega, não aguento mais, tá? Vamos ver se você pelo menos presta para alguma coisa, ou seja, cala a boca e fica quieto aí, ele não aborrece mais. De público, tá? Não foi dentro de casa, não. Pois é, Ronaldo, por isso o apelo aqui do tema central do nosso programa, né? Por favor, me eduque. O que os pais, então, devem fazer ao contrário dessa conduta? Aí é que está essa pergunta, essa chamada para nós, os mais velhos, pais, avós, tios, enfim, não importa, de quem está à frente desse processo de educação. Eu gostaria de ler uma pergunta do Livro dos Espíritos, Marcos. Antes de... Eu estou também aqui com uma... do livro Pais Eduque Seus Filhos. Não sei se você conhece. Pais Eduque Seus Filhos. Não sei se você conhece. É do autor Marcos Demário. Mas eu não queria ler isso agora, não. Tem uma passagem muito interessante. Várias passagens aqui. Mas a pergunta 796 do Livro dos Espíritos é interessante para que nós possamos compreender como um todo. E aproveitando o gancho que você deu nesse processo de educação, nossa primeira em relação à chamada dos filhos pedindo socorro, esse socorro. Então a pergunta diz assim: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Olha que interessante. Uma sociedade, olha os espíritos respondendo, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente,
essas leis mais se destinam a punir o mal depois do feito, do que ali secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Marcos, responde o que você está colocando. Uma coisa são a educação, chamada educação coercitiva, mas não há um diálogo, não há uma conversa. Então, as leis ainda, numa sociedade depravada como a nossa, ainda precisa de leis coercitiva, mas que ao longo do tempo podemos observar que a lei divina do amor, dos limites conosco mesmo, vem nos trazer essa beleza da lei divina para nós. Ou seja, a criança está pedindo um socorro, mas ela é uma criança. Eu estou colocando isso, Marcos, que você observar. Eu sei que você não lê muito o Livro dos Espíritos, é só uma observação. Mas na pergunta também, 800, olha que interessante, eu estou pulando para nós podermos apenas compreender. Sim. Ele diz assim, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar, Kardec perguntando, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Olha que interessante. Conhece bem pouco os homens. Quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Eu estou trazendo essa lebre porque nós temos a pandemia aí como um processo de educação. Sim. Onde hoje a pandemia nos traz o aspecto de quê? Da centralização da família. Porque nós temos o antes, o durante e o depois da pandemia. Então, antes da pandemia, vamos fazer uma reflexão. Como nós estávamos vivendo? A família estava o quê? Justamente isso, essa criança pedindo socorro, continua, não mudou. Entenda onde nós queremos chegar. A pandemia veio trazer esse aspecto da educação familiar, na formação do caráter. E os espíritos, Kardec trazendo as perguntas, olha que beleza, hoje nós podemos observar isso. E ele continua, as ideias, só pouco a pouco, se modificam, conforme os indivíduos, e preciso que algumas gerações passem. Você tocou bem, nós já falamos aqui, nossa geração passada, só de olhar, a criança ficava calada. Mas está educando? Isso não é um processo de educação, mas sim de quê? De opressão. Não é uma educação. Não é a educação do diálogo, dos limites. Então, Marcos, olha que beleza. A transformação, pois, somente se dará o quê? Através de um processo de educação. Só que a criança, qual é o processo da criança? Nós fomos criança, Marcos, e nós nos esquecemos desse processo que nós também passamos. E precisamos tratar nossas crianças, nossos jovens, com esses aspectos do diálogo, da informação, que hoje a informação da tecnologia está aí, da nossa presença com os nossos filhos, observação, da corrigenda, sim, dos limites e da formação geral do amor, mas do caráter, nesse aspecto da afetividade e no desenvolvimento da cognição. Não é chegando para a criança, como você colocou, e já fazendo com que ela se sinta oprimida, achando que isso nós estamos educando as nossas crianças. Tudo isso é muito importante, Ronaldo. Hoje em dia, no meio educacional, ou seja, estamos falando aqui, né, das escolas e dos professores, já vem se falando há um certo tempo da necessidade da promoção do que se chama educação emocional, educação em valores humanos, educação das virtudes, também educação da ética.
e que, na verdade, é a grande tese do Espiritismo, que é a promoção da educação moral. Mas isso vem sendo discutido no nível escola, né, no nível magistério, ainda de forma tímida, porque não é uma coisa assim tão bem aceita e aberta. Mas nós temos que levar, na verdade, essas propostas educacionais, essa educação moral, essa educação em virtude, para a família. Porque a família é o grande núcleo educacional do ser humano. Quando nós recebemos os espíritos que estão reencarnando e temos, então, que trabalhar com eles. Lembrando, não é, Ronaldo, que a grande maioria dos espíritos que reencarnam, e nós também estamos nesse conjunto, somos espíritos inferiores, endividados com a lei divina, precisando ainda reparar muitas coisas das nossas existências passadas. Estamos aqui ainda com a necessidade de provas e de expiações. Então, os nossos filhos não são anjinhos vindos do céu, são espíritos ainda inferiores dentro da sua caminhada evolutiva e que muito necessitam de receber a influência da autoridade moral, necessitam receber os limites, necessitam de orientação para conseguir transformar as suas más tendências. Então, estamos falando sempre de educação. E essa educação, antes de acontecer na escola, claro, ela deve acontecer na escola, mas antes de acontecer na escola, ela precisa acontecer na família. Eu estava até dando um exemplo aqui outro dia, lembrando a alguns pais, numa live, que não adianta você matricular o seu filho na chamada boa escola, e uma escola que trabalhe isso, né, que tenha o amor por base, que faça isso, mas não adianta o filho estar nessa escola se quando ele sai e chega em casa, ele assiste os pais brigando, se xingando, ele é castigado por qualquer coisa, né? Ele não consegue ter autonomia, e não adianta, né? Porque aquilo que a escola está tentando realizar, a família está destruindo. Então, ou quando os não pais... solto. Oi, ou quando Ronaldo, não diga. solto. Ou quando Sim. não solto, sem nenhuma referência de educação. Os pais largam Exato. totalmente. Já perdi a paciência, não tenho mais. Deixa, o mundo vai ensinar. Ainda tem isso, ainda tem esse aspecto também. Tem, é verdade, Ronaldo, tem isso. E aí a criança está aí pedindo socorro, cheio de problemas. Quando se trata, por exemplo, né, de pais separados, em que os pais usam o filho numa guerra de um contra o outro, que essa é uma situação lamentável, né, e que leva muitas crianças à depressão. Nós estamos, aliás, hoje em dia, é bom que todos saibam disso, é um dado da Organização Mundial da Saúde, corroborado pela Unesco, que é o órgão da educação, é o órgão da ONU, né, para a educação, que hoje nós estamos com um dos maiores índices de suicídio na faixa etária dos 10 aos 24 anos. Podemos imaginar isso? Uma criança com 10 anos de idade cometer suicídio porque não aguenta mais viver. Como pode uma coisa dessas? Então, esse é um alerta muito sério para os pais. Mas aí, Ronaldo, tem pessoas que dizem assim, tudo bem, o que vocês podem dizer? O que eu devo fazer? Onde encontrar alguma coisa? Onde encontrar alguma coisa? Então vamos lá, porque eu também separei aqui uma bibliografia para mostrar que nós temos, sim, muita coisa, fora do Espiritismo e no Espiritismo, na nossa literatura. Fora do Espiritismo tem uma obra sensacional, maravilhosa, que é do Isamitiba, que é o livro Quem Ama, Educa. Anote aí esse livro, é muito importante. Quem Ama, Educa, do Isamitiba. Mas na literatura espírita tem um livro que eu vou mostrar aqui agora para a câmera, que é esse daqui, olha, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Help, Me Eduque, do nosso querido companheiro
Rossandro Klingey. Então, Help, Sim. Me Eduque. É uma obra fantástica, orientativa à luz da doutrina espírita. Tá? Bom, deixa eu mostrar mais um, Ronaldo, mais um. É um livro que todo mundo precisa conhecer, da minha querida amiga, grande educadora lá de Vitória, Espírito Santo, a Dalva Silva Souza, Os Caminhos do Amor. Isso aqui é uma obra sobre educação à luz da doutrina espírita, tá? Com orientações belíssimas da Dalva Silva Souza. Aliás, um abraço a ela, aproveitando aqui. Entre outros livros. Temos muita coisa para nos orientar. Agora, vamos lembrar o seguinte, né, Ronaldo? Você falou aí da educação opressora, castradora, que é o que mais acontece, né, Ronaldo? É o que nós mais assistimos os pais e avós, né, fazerem com seus filhos e netos. Quais são as consequências disso, hein, Ronaldo? De tratar só na base da opressão. A consequência é o que nós já vemos na realidade aí. Não só a rebeldia, aí esse jovem um dia vai crescer, esse adolescente, aborrecente, como chamam por aí. O que acontece? Ele vai se tornar adulto, vai começar a passar da adolescência para a fase mais adulta, e o que ocorre? Geralmente, a família já está perdida, porque simplesmente ele vai para o mundo, para a vida, sem nenhuma referência, traumatizado, que são traumas que ficam, que, aliás, esse livro que eu citei aqui, que é do Marcos Demário, é ímpar em detalhes. Ô, Marcos, porque eu... Bom, parece que o Ronaldo, a internet do Ronaldo travou aí um pouquinho, mas o Ronaldo, assim que você puder, você volta aí, né? Mas o Ronaldo está citando o meu livro, Pais, Eduquem Seus Filhos. O livro está publicado apenas na versão digital, ou seja, é um e-book, e que pode ser adquirido na Amazon, né, amazon.com.br. É uma obra que eu procurei não apenas teorizar a questão da educação dos filhos, mas também realizar, dar aos pais e responsáveis diversas dicas, orientações de como fazer essa educação moral, que é o que está faltando nos nossos lares, na nossa família. Então, esse é o livro que o Ronaldo estava aí citando. Aliás, parece que o Ronaldo está voltando. Voltou, Ronaldo? Pode falar, Ronaldo. Alô, tá. Voltou? Ok. Agora voltou. Eu não estou te ouvindo bem, mas vamos lá. Aí está aqui. Essa parte do livro é uma parte interessante. Que falou, um simples abraço de uma professora no seu aluno, o abraço de um pai em seus filhos, quer dizer, levando o conforto, a segurança, esse estímulo. Um abraço e uma vida mais feliz. Um abraço e passo mais seguro na preparação da vida. Quantos traumas teriam evitados com um simples abraço? São questionamentos que você faz aqui, que é interessante. O senhor está tocando em aspecto de milagre. Abraço, um simples abraço. O ouvir naquele momento em que a criança chega assim e fala: pai, ou mãe, olha, é que lá agora, deixa eu ver minha televisão, deixa eu ouvir minha novela. Está perdendo a oportunidade naquele momento ímpar de tirar dúvidas, porque ele vai aprender lá fora. E com certeza, Marcos, lá fora é sempre o errado, não é o... Então é melhor ter as informações em casa, nesse diálogo, nessa educação familiar. Meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Toda vez que eu vou conversar com meu pai, minha mãe ou minha avó, seja lá quem for, é só recriminação. Nem comecei a falar, já vem com intempéries? Ou eu estou falando uma... É verdade, Ronaldo, isso é verdade então, mesmo. Então, é o momento de nós lermos o que nós passamos em nossa infância, que eu estava querendo dizer quando caiu a transmissão.
Na nossa infância, nós passamos por isso. Mas não é por isso que vamos culpar os nossos pais, porque não se trata de culpa. Se trata de nós, hoje, termos essa consciência e tentarmos fazer a diferença que está precisando. Marcos, não é ser diferente, é fazer a diferença, porque hoje nós temos, você citou vários livros, mas temos aí a informatização. Na verdade, né, Ronaldo? O que não nos falta é acesso à informação. Hoje, com a internet, é uma coisa muito simples, você se informar, você ter as informações de ordem psicológica, pedagógica, para melhor educar os seus filhos. E é muito importante, realmente, abraçar, fazer parte das brincadeiras, dialogar. Essas coisas são da máxima importância em família, os pais com os filhos, para que eles cresçam emocionalmente saudáveis, equilibrados, sabendo que podem chegar ao pai, podem chegar à mãe, ao avô, à avó, e conversar sobre todos os assuntos. Vão aprender a ouvir, isso é um aprendizado muito importante, mas aprendem em casa. Como você muito bem colocou, quando nós cerceamos, quando oprimimos, ele vai buscar informação em outros lugares. E essa informação pode ser encontrada de forma equivocada, através de outros valores, uma outra mensagem. E os pais espíritas têm uma responsabilidade muito grande, porque conhecem, não ignoram a realidade da alma imortal que está ali na sua frente, que é seu filho. Conhecem a realidade da reencarnação, das tendências inatas, das ideias, das tendências de caráter, as ideias inatas. Toda essa realidade é conhecida pelo espírita e que não pode, portanto, deixar de lado a educação moral do seu filho. Ele reencarna para aprender a amar o próximo. Ele reencarna para que, através do amor, ele possa reparar o mal feito em existências passadas. Ele reencarna para, aprendendo esse amor ao próximo, a fazer a caridade e construir o seu melhor futuro, porque a vida continua após a morte. Com todas essas informações, e sabendo que uma das bases da doutrina espírita são os ensinos morais do nosso mestre Jesus, porque o espiritismo é uma doutrina cristã, nós não podemos cuidar melhor dos animais e das plantas do que cuidamos dos nossos filhos. Lembrando que nós já tratamos isso aqui no programa, que há uma grande diferença entre educar e cuidar. É muito diferente uma coisa da outra. E nós já vimos isso, só que relembrando o Livro dos Espíritos, questão 582, quando os pais falham nessa verdadeira educação junto aos seus filhos e assistem os seus filhos, então, se desviarem, esses pais é que respondem perante a lei divina, porque Deus confiou a eles esses espíritos para que pudessem ser bem orientados, aprendessem a amar ao próximo, aprendessem a usar a autonomia com responsabilidade, aprendessem a se colocar no lugar do outro, aprendessem a pensar no outro. Agora, se os pais falham nisso, eles é que respondem. Porque a lei divina, não, Ronaldo, é muito clara, né? A cada um é dado segundo as suas obras. Claro, né, Ronaldo, que você pode dizer assim, não, mas eu fiz o que pude, mas meu filho sempre foi muito orgulhoso e teimoso. Ele vai responder pela parte dele. Mas até que ponto você pode afirmar que realmente fez tudo que podia fazer? Essa é que é a grande pergunta. Claro que tem as escolhas depois de tudo que você fez. É o que eu costumo dizer, particularmente, sou eu. Os filhos hoje já estão crescidos e tudo,
Mas assim que eu falava, eu posso pecar pelo excesso. A gente até peca, Sim. às vezes, pelo excesso, mas não por negligenciar o processo de educação. Isso nós jamais vamos Verdade. fazer. Porque a gente peca, às vezes, pelo excesso. Caramba, não deveria ter feito isso. Eu não devia de ter feito isso. É um processo de autoeducação também. Nossa, mas fiz. Olha, meus filhos, perdão, quantas vezes cheguei para minha filha, meus filhos, os outros dois, pedi desculpa. O erro foi meu, pedi mesmo. E a minha filha até esse dia estava falando, o pai fez isso, tal, mas me chamou a atenção, depois contou desculpa. Porque esse é o processo de exemplo. Porque nós temos que nos reconhecermos também falhos. Não é santidade, achar que é perfeição. O processo de educação ele é contínuo, não é uma coisa estática, não é uma receita de bolo, mas tudo que nós estamos falando aqui são caminhos possíveis dentro de um processo educacional de formação do caráter, da moral, de ética, de uns com os outros. Então, não é santidade, é um processo educacional uns com os outros. Nós aprendemos e reaprendemos e apreendemos uns com os outros. É verdade, Ronaldo. Portanto, queridos pais, avós, tios, enfim, a você que cuida de uma criança, seja atento ao pedido de socorro dela e a sua missão, a missão de educar essa alma, esse espírito. Mas nosso programa é ao vivo e você pode aí enviar sua pergunta. Olha os números do WhatsApp aí na sua tela para fazer a sua participação. Até porque, Ronaldo, já estamos na hora, né? Temos que abrir aí aos nossos já temos ouvintes. Perguntas, olha aí. Já temos pergunta no ar. Vamos lá. Nossa técnica. João Marcelo, Fortaleza. Por que meus pais acertaram comigo e eu estou errando com os meus filhos? É boa essa pergunta, hein? É verdade. João Marcelo, um abraço a você. Sabe o que acontece, João? É claro que quando nós casamos e vamos ter os nossos filhos, é uma tendência muito natural de tentarmos educá-los como os nossos pais nos educaram, principalmente quando consideramos que a educação exercida pelos nossos pais foi uma educação correta, foi uma educação certa, como você colocou na pergunta, né? Porque você afirma que os seus pais acertaram na sua educação, mas você não está conseguindo acertar com os seus filhos. Mas você tem que lembrar, João, que agora a época é outra, as circunstâncias existenciais são outras, as tecnologias são outros, os apelos são outras demandas, e nem sempre aquilo que foi feito lá atrás, quando você era criança, então, uns 30 anos atrás, 40 anos, ó, nem sempre aquilo vai dar o mesmo resultado agora, mesmo porque os seus filhos são outros espíritos, trazem as suas tendências, a sua individualidade. Não é para que você tenha que esquecer o que os seus pais fizeram com você. Não é isso não. Mas você agora tem que saber adaptar. Você tem que ser flexível a esses espíritos que estão com você agora como filhos, que estão trazendo as suas necessidades, as suas experiências, e vivendo num mundo tecnológico que você, quando foi criança, João, de certo não pegou, certo? Porque toda essa tecnologia de informação nós temos há uns 20 anos, 25 anos, não mais do que isso. Então você tem que entender isso. E outra, claro, você tem que fazer aí uma análise que você considere que a educação que os seus pais lhe deram foi uma educação que funcionou. Mas será que foi mesmo a educação mais correta? Será? Só você pode responder, obviamente. E será que aquilo que fizeram com você, por causa da sua personalidade, da sua individualidade, é o que você deve fazer com seus filhos? E tem mais.
Às vezes, quando os pais têm vários filhos, assim, eu não sei o que entendo, eu não sei o que acontece aqui, porque, olha só, o Zé é uma candura, Zé nunca me deu trabalho, tá? Em compensação, a Maria, nossa, meu Deus do céu, eu já não sei mais o que faço com ela. E eu não entendo isso porque eu dei a mesma educação para os dois. Eis aí a chave da questão. Como que você pode dar a mesma educação se são espíritos completamente diferentes, com tendências opostas? Ou seja, o Zezinho já é um espírito mais voltado para o bem, mais equilibrado, não te deu trabalho. Você só teve que reforçar as boas coisas que ele já trouxe. Agora, a Mariazinha, você não podia fazer com ela o que você fez com o Zezinho, porque ela, como se diz aí popularmente, né, Ronaldo, é o capeta reencarnado. Então, ela precisa de autoridade moral, ela precisa de limites, e você não fez isso. Como o Zezinho é o mais velho, quando veio a Mariazinha, você tratou a Mariazinha como você tratou o Zezinho. Claro que não pode dar certo. Então, tem que adequar essa educação para a realidade de cada filho. As regras morais, elas serão sempre as mesmas para todos os filhos. Mas tem aquele que precisa, né, de mais firmeza e aquele que não precisa de tanto isso. Então, você tem que observar isso nos seus filhos, adequar, então, a educação que você recebeu lá dos seus pais para eles, no contexto vivencial deles, desta época, e sabendo que para um e para outro você vai ter que fazer determinadas adequações, mas não nas regras morais, porque essas são universais e são para todos. Por exemplo, aqui, né? Respeitar o outro. Isso é uma regra moral, que você não pode abrir mão dela para nenhum dos filhos. Mas tem aquele que logo vai entender, né, o porquê que se deve respeitar o outro, e tem aquele que vai levar aí um bom tempo e muitas experiências para entender por que tem que respeitar o outro. Então, João, se você observar isso, eu acredito que você vai conseguir, sim, educar bem os seus filhos, e não o que você colocou na pergunta, né, que você só está errando com eles. Ninguém erra totalmente, né? Mas entre erros e acertos é tentar mais acertar do que errar. Uma coisa é certa, a educação é amor, limites, diálogo. São 3 coisas fundamentais. Já temos perguntas, vamos lá. Clarice, Olinda, como preparar meu filho para lidar com o mundo, para saber viver e o mundo não ter que suportá-lo? E aí, Marcos? Excelente pergunta, Clarice. Olha, você tocou num ponto de essência da educação. Os pais têm que entender que precisam educar os filhos para a vida. E como nós não estamos fazendo isso, é por isso, como você bem coloca na pergunta, que o mundo está tendo que suportar agora essas crianças, adolescentes, jovens e adultos sem freios, sem limites, egoístas, indiferentes, insensíveis, porque é o que nós temos mais assistido, é isso que nós temos visto, porque os pais têm falhado nisso, porque os nossos filhos não são nossos, eles são espíritos, eles são filhos de Deus, e eles não vão viver sempre conosco, eles não vão viver sempre dentro de casa, isso é impossível. Até porque ele tem que sair para a escola, né? Quando iniciar o período escolar, ele já vai sair para a escola. Ele tem que aprender a viver com as crianças da comunidade, do condomínio, do prédio, da própria família. Tem que aprender a conviver com os familiares. Ele vai sair com você para passear, para ir no supermercado. Então, ele vai aprender o que é isso. Ou seja, o convívio social vai acontecer sempre, só que nós temos que preparar os nossos filhos para esse convívio, para a vida. Isso é importantíssimo. Agora você pergunta como? Como fazer isso? Clarice, aproveitando todas as oportunidades que o dia a dia apresenta, até mesmo assistindo um desenho na televisão, porque os desenhos são recheados de valores.
E você vai lá discutir também com ele. E olha só, é assim, mas será que é assim mesmo? Ai, essa atitude. E você já está educando. Foi com ele no supermercado, tá? Você teve que ir com seu filho no supermercado. Então, lá dentro do supermercado, através dos seus próprios exemplos, você vai mostrar a importância de respeitar os outros, respeitar uma fila, por que não pode sair pegando tudo, porque tem a questão do valor financeiro, o dinheiro, e você vai, de pouquinho em pouquinho, de acordo com a idade dele, do raciocínio dele, você vai dando as explicações. Vai com ele na praça. A praça tem lá o parquinho, e quando você chega, tem outras mães e algumas outras crianças. Ótimo, porque é o momento dele aprender convivência. Aí ele levou um brinquedo e ele quer lá ficar agarrado com o brinquedo, porque ele não quer que outras crianças mexam no brinquedo dele. Isso é natural, é o chamado egocentrismo. Mas aí é a oportunidade de conversar com ele e mostrar que os brinquedos podem ser compartilhados, né? Que o brinquedo não é só dele, até porque tem outros brinquedos lá que não são dele, mas que ele pode usar. Então, se ele pode usar os outros brinquedos, por que ele não pode emprestar o brinquedo dele para outros? Agora, você não vai forçar a situação, mas você, no diálogo, você vai mostrando e vai fazendo ele interagir com as outras crianças, pouco a pouco, porque ele começa a se preparar para a vida. E nessa preparação para a vida, Clarice, muito importante sempre conversar com ele sobre os valores humanos, sobre ética, respeito ao próximo, e trabalhar muito Jesus no coração dele. Isso é fundamental, para que ele seja depois o famoso bom cidadão. Tá? E que não vai corromper, não vai se deixar corromper, não vai ser violento, nada dessas coisas. Pelo contrário, ele vai ser ético, solidário e fraterno. Então, não perca oportunidades e lembre-se, Jesus não é um problema do centro espírita ou das igrejas religiosas. Jesus é um problema dos pais também, no lar. E é muito importante isso. Muito bem, Marcos. Próxima pergunta. Marcela São Paulo. Como lidar com a situação do divórcio? Muito boa pergunta. Com os filhos, ora com a mãe, ora com o pai. Bem lembrada essa pergunta, muito oportuna. Muito bem. Marcela, bom, nós hoje estamos acompanhando, nós estamos vivendo novas estruturas de família, novas organizações familiares, entre elas, a que você acaba de colocar, que é essa provocada pelo divórcio, pela separação dos pais. E é obviamente que os filhos têm que ficar, né, com um ou com outro, e que essa guarda, que é a melhor coisa que pode acontecer, seja compartilhada. Ou seja, apesar do relacionamento não ter dado certo, os pais ex-cônjuges, não podem esquecer que os filhos existem e que eles precisam continuar a dar o amor aos filhos. Não podem, não devem fazer dos filhos uma ponta de lança contra o ex. Jogar o filho contra o outro. Isso não deve ser feito. E é por isso que nós temos extremas complicações nesse caso do divórcio. Bom, eu posso falar aqui com bastante tranquilidade, porque os meus filhos, né, que é um casal, são do meu primeiro casamento, e quando houve a separação, o primeiro entendimento foi esse. Os filhos não têm nada a ver com o problema dos pais. Os pais é que têm que dialogar, os pais é que precisam se acertar e isentar os filhos. Os filhos têm que ser amados, têm que ser cuidados, têm que ser educados, têm que ser orientados. Tá? E nada de jogar um contra o outro. Então, eu fazia o seguinte, né? Quando os meus filhos estavam comigo, sempre que o fim de semana que eles estavam comigo, eu nunca perguntava nada com relação a eles e à mãe. Se quisessem falar alguma coisa espontaneamente, ok, que falassem, e mesmo assim eu evitava maiores comentários.
mas sempre dizendo, não, vem cá, a mamãe quer o melhor para você, né? Você tem que entender, porque é isso que você tem que fazer. Porque o meu problema com ela é só de nós dois. Os filhos não têm nada a ver com isso. E, pelo contrário, Até eles precisam porque, entender. até porque, Marcos, me perdoe, mas o Pode falar. trauma não é só do casal. A criança também está participando e sentindo a falta, essa ruptura, vamos colocar assim, Sim, dessa convivência pai e mãe. Até porque na escola começa a ver, o pai foi buscar, a mãe foi buscar, então começa a ter toda uma ruptura, todo um contexto. Então é importante, você colocou bem esse diálogo, e não colocar eles como um ping-pong joguete das paixões que o casal geralmente exato. estão ali, e trazendo traumas psicológicos horríveis durante toda a vida. E nesse diálogo, né, Ronaldo, lembrar que como os filhos estão no meio desse torvelinho, né, da separação, tem que sentar com eles, e conversar com eles, explicar a eles a situação, mas sem nunca condenar o outro, sem nunca sair criticando simplesmente o outro, nada dessas coisas. E olha, os espíritos nos informam que o tempo é o nosso maior tesouro. Então, ter calma e, com o tempo, ir, então, resolvendo Perfeito. as situações, sempre nesse diálogo e colocando o amor aos filhos na frente. Próxima pergunta. Solange, Rio de Janeiro. Minha filha é birrenta, mal educada, briga na escola, não compartilha os brinquedos e é autoritária. O que devo fazer? Bem, Solange, é claro que nós não temos aqui, Solange, uma receita de bolo, mas nós podemos dar algumas orientações de forma geral. Eu sempre digo que essas crianças são os espíritos desafio, é que eles vêm desafiar a sua autoridade moral, eles vêm desafiar os limites, estão trazendo tendências de caráter ainda negativas que esses espíritos não conseguiram superar, mas estão reencarnados para serem educados, não é mesmo? E eu estava aqui recordando aqui em família, aqui conversando sobre esse tipo de criança, né? E estava contando sobre uma criança aqui específica aqui do nosso conhecimento, e eu estava contando, olha, eu vou contar para você o seguinte, ela esteve aqui em casa, né, no outro dia, e foi aquela história, né? Estava atacada, como se diz, né? Atacada, que não queria saber de nada e só queria o que ela queria. Aí, foi uma hora, eu olhei para ela, vem cá, olha só, você não quer isso? Você não quer aquilo? Agora você está dizendo aí que vai na casa da vovó. Vamos resolver isso aqui e agora. Vou abrir a porta, tá? E eu levo você para casa da sua avó. Pronto. Está resolvido. Não é isso que você quer? Aí, quando eu falei, né, com mais altivez, com mais autoridade, aí ela começou a ensaiar o choro. Falou, vem cá, você não disse que só na casa da vovó? Eu acabei de falar para você, eu levo você para a casa da sua avó. Não tem problema, tá? Ok? Agora você vai começar a chorar aqui? Mas você não está aqui em casa para ficar chorando, você veio aqui para brincar, para ficar conosco. Agora você tem que resolver. Ou você vai ficar aqui e obedecendo às regras e vamos brincar isso ou aquilo, ou você vai para a casa da sua avó, porque é o que você está querendo aqui agora. O que você quer fazer, afinal de contas? Vai ficar aqui ou você vai para a casa da sua avó? E aí, choramingando, ela falou, não, a vovó, eu quero a vovó. Então tá bom, eu já falei que eu vou levar você para a vovó. Pronto, e acabou. Agora, vamos. E quando você toma essa atitude, o que acontece? Você se impõe. Porque você não pode perder a sua autoridade moral. Você não adianta você sair pelos cantos, já não sei mais o que eu faço com essa criança, ela me tira do sério, não sei. Ela ganhou. Ela ganhou, ficou birrenta lá e ganhou de você. Não, você com a maior paciência, tranquilidade, tudo bem, você que sabe. É que nem uma outra que eu estava com ela, não, vamos jogar, vamos. Começamos a fazer o jogo, ela começou a perder,
Não, tio, então, a partir de agora, vamos mudar a regra. Como é que é? Por que vai mudar a regra agora? Ah, eu já entendi. Você vai mudar a regra porque você está perdendo o jogo. Não pode. Não pode. Aprenda o seguinte, olha só. Tá? Não é um jogo. Vai ter um vencedor e um perdedor. Por que o perdedor não pode ser você? É isso aí. Tá? Por que você tem que vencer sempre? Então não pode. Ah, então tá bom. Então eu vou mudar a regra só no próximo jogo. Ah, aí tudo bem. No próximo jogo pode até mudar a regra. Mas enquanto esse aqui não terminar, não pode. O jogo ia até 10 pontos, né? E eu estava vencendo de 8-6. Então ela se confundiu e disse, então tá bom. Então tá 7-6, né, tio? 7-6? 7-6 não. 8-6. Olha só, além de não poder mudar a regra, você não pode me tirar um ponto. Que história é essa? Não é? E aí ela fez o tio Marcos não vai dar, não. Ele é firme, com ele não tem jeito. Então é isso, com criança birrenta, desobediente, só autoridade moral. Agora, a autoridade moral vem através do exemplo. Né? Porque se não tiver o exemplo, você perde essa autoridade moral. Tem que ter muita paciência, perseverança, para mostrar ao seu filho, né, que a autoridade está em você para o bem dele. Sempre com um diálogo aberto. A regra do bem proceder. A regra do bem proceder uns com os outros. Essa é a moral. Isso aí, Ronaldo. Santidade. Vamos à próxima, Marcos. Próxima pergunta. Amanda, São Cristóvão, Rio de Janeiro também. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele tem 10 anos. É rebelde e mal criado. Por favor, me ajudem. Bom, Amanda, tá ligado também à questão anterior, né? Porque é a mesma situação. Amanda, são espíritos rebeldes à própria lei divina que solicitam reencarnar para que, com bons pais, possam receber uma boa educação que venha a contrabalançar essas suas más tendências. Agora entendamos, à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, que não é de uma hora para outra que o espírito consegue se autoeducar, ele consegue vencer as suas más tendências. Talvez ele leve isso pelo resto desta sua existência, vai levar a encarnação inteira para fazer alguns aprendizados, vai desencarnar e talvez ainda precise de mais uma ou outra até superar todas as suas más tendências. Agora, nós, pais, eu sempre costumo dizer, Amanda, que os pais são semeadores no coração e na mente dos filhos. Semeadores do bem, semeadores do amor, semeadores do respeito, da ética, da solidariedade e assim por diante. Você sabe, Amanda, que a semente, enquanto ela não encontrar a terra fértil, ela só fica semente. Tá? Ela não vai florescer. Tá? Só quando os elementos que propiciem o seu crescimento surgirem, é que a semente vai. Então, o que acontece? Nós somos semeadores no campo da educação. Semeie. Lute pelo amor dele, exercendo a sua autoridade, chamando a atenção, fazendo com que ele sempre arque com as consequências dos seus atos, porque tem que mostrar para ele, né? E para cada liberdade corresponde uma responsabilidade, para cada direito corresponde um dever. Tenha muita paciência, muito amor, jamais desista, lute sempre. Pode acontecer que ele cresça e vá aprender só com a vida, né? Vai dar uns cabeçados aí na vida, mas enquanto mãe, você será sempre mãe e vai continuar a lutar por ele. Então é isso, essa é a realidade espiritual. Nós temos espíritos que são muito rebeldes, mas ele está aqui com você não é à toa. E como não é à toa, a sua missão é trabalhar para continuar. Mais perguntas? Mas quando a separação ocorreu, justamente por falta de diálogo do casal,
Como será esse diálogo com os filhos se não existem conversas? E aí, Marcos? Márcia Librino, Moinhos do Vento, Porto Alegre. Bem colocada essa pergunta. Márcia, realmente essa é uma situação delicada, é uma situação realmente difícil. E muitas separações acontecem porque o casal não tem diálogo entre si. E claro que se não tem diálogo entre si, muito possivelmente também tem problemas no diálogo com os filhos. Pois bem, acontecida a separação, um dos dois terá que ceder um pouco e realizar o diálogo com os filhos, tá? Porque o casal não pode esquecer que, pelo fato de não ser mais um casal, vai deixar os filhos ao léu. Tá? Se for o caso, procure ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, ou no caso da doutrina espírita, pode procurar também ajuda lá do atendimento fraterno, do centro espírita. O que não pode é deixar os filhos abandonados, jogados para lá e para cá, e quando os filhos pedem alguma explicação, não se ter explicação nenhuma para dar aos filhos. Então, um dos dois tem que ceder. Isso é da máxima importância para não ter filhos que, quando chegarem na adolescência, não vão querer saber nem de um e nem de outro, porque não receberam nada. Nós temos casos, por exemplo, em que os filhos se recusam a ficar com os pais, vão viver com os avós. Perfeito. Então, eis aqui um drama, mas que os casais precisam entender que só vão corrigir esse drama quando aprenderem a dialogar. Nem que seja o mínimo, mas tem que existir esse diálogo. E se houver oportunidade de se conversar com um ou com o outro, tentar orientar, mostrar, então, que há essa necessidade, pelo menos, do diálogo com os filhos. Muito bem. Hoje nós temos o Evangelho por Emmanuel, hoje às 23 horas, com Amanda Alves, de São Paulo. Bom, Marcos, eu acho que as perguntas acabaram. E o nosso tempo também está quase acabando, né? Pois é. Então, vamos nos despedir, agradecer a todos pelo carinho, por tudo que vocês nos oportunizaram estarmos aqui. Sem vocês, não adianta. Muita paz, muita oração, vigilância, a pandemia está aí. Vamos manter a empatia, pensar no outro, pensar nos nossos e sempre fazendo o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muita paz. Tenhamos sempre a lembrança da importância de nos amarmos, de amarmos o nosso próximo, e lembrando que o próximo, mais próximo de nós, são os nossos filhos, e que estão aí pedindo socorro para receber essa educação moral, essa educação com amor, para prepará-los para a vida, e eles serem transformadores no futuro desta nossa humanidade, que ainda está às voltas com tanto egoísmo, tanta indiferença, tantas paixões desvairadas e vícios de toda ordem. Como nos lembram os espíritos, somente a educação pode transformar a humanidade. E a educação somente transformará a humanidade quando transformar moralmente os seus indivíduos. Fiquem com Deus e que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira, 20h30, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, com mais um programa Espiritismo e Educação. Um grande abraço a todos. Meu Pai.